Olá, galera, bom dia, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, a gente vai construir o trapézio escaleno sina. Sina. Escaleno significa que ele tem todos os lados de medidas distintas. Quero lembrá-los que um trapézio é um quadrilátero que, por definição, tem pelo menos, quer dizer que ele pode ter mais, pelo menos um par de lados paralelos, tudo bem? E aqui eu te falo quais são os lados paralelos. Eu falo que SI é paralelo a NA. Paralelo significa que eles nunca se encontram, né? Então, que a reta que contém esses lados são paralelas entre si. SI é 6 e 4, SA é 6, NI é 7 e a altura relativa a SI mede 5,3, ou seja, a distância entre as retas que contém essa base, os lados paralelos, desculpa, é de 5,3. Então, no meu esboço aqui, eu coloquei, ó, o segmento perpendicular, né, para poder falar, olha, são paralelos entre si, nunca se encontram. E aí, os lados estão contidos nessas retas. Vou primeiro construir com vocês esse polígono e depois aí a gente parte para outro processo, tá? Fiz aqui um esboço, note que eu coloquei como base SI, que é um lado que eu sei a medida. Eu não vou começar com NA, porque eu não sei a medida de NA. E eu também nem vou me dar ao trabalho de começar com um lado, por exemplo, que contém o ponto N. Poderia, mas a quantidade de soluções vai ser muito maior, ficar muito mais complexo. Então, vamos sempre tentar começar com um lado, tá? Isso facilita o processo de construção e de análise depois. Então, vou começar aqui. Sempre que tem altura relativa, sempre indico vocês a começar representando aqui uma reta de qualquer medida. Coloquei aqui. Vou colocar o vértice S, desculpa, e vou aqui medir 6 e 4, que é a medida desse lado, né, do lado SI. Então, esse daqui tá o nosso vértice I. Como eu sei que eu vou ter que construir paralela, porque eu falei de altura relativa, eu tenho aqui que a paralela é de 5,3, eu vou fazer essa construção agora. Então, o primeiro passo, construir as paralelas. Como que a gente faz? Já tem vídeo aqui, depois dá uma olhada, que é que eu vou fazer um pouco mais rápido, mas basicamente vou iniciar construindo uma perpendicular a qualquer um dos pontos, aqui, por exemplo. Então, eu sempre tento fazer na região externa o prolongamento, né, que não tenha SI, né, porque o polígono vai ficar por aqui e eu não gosto de poluir muito a construção. Então, por isso que eu prolongo, inclusive, a reta, né, para que eu tente ficar mais limpa a minha construção. Desses dois pontos que eu encontrei, vou construir a nossa mediatriz. Vou construir aqui a mediatriz. E aí, essa reta aqui vai ser perpendicular à reta que contém SI. Fiz aqui uma reta auxiliar. Gente, eu poderia, igual eu ensinei num vídeo aqui, construir uma outra perpendicular qualquer, aqui, por exemplo. Depois pegar a altura de 5,3, de 5,3 e traçar a paralela. Nenhum problema, uma possibilidade. O mais fácil é, vou pegar aqui 5,3. Peguei a medida de 5,3, certo? Vou pegar essa medida, vou aqui concentro nessa intersecção, determinar um ponto. A minha paralela precisa passar por aqui, porque é a distância de 5,3. Só que ao invés de construir uma outra perpendicular aqui, fazer o mesmo processo e depois ligar os pontos, eu vou desse ponto já construir uma outra perpendicular que vai coincidir com a paralela que eu tô interessada. Então, aqui eu vou desse ponto determinar um traçado para cada um dos lados. Desses dois traçados agora, eu vou determinar a nossa mediatriz. Opa. E aí, essa reta aqui que eu vou representar, ela vai coincidir, gente. Ó, pena que pegou aqui um pouco do meu esboço, hein? Peço desculpas. Ela vai coincidir com a nossa paralela. Então, eu já tenho aqui a paralela, que tem altura relativa de 5,3. Então, eu sei que o meu ponto A e o meu ponto N estão aqui em algum lugar. Agora, é a gente pensar em qual lugar, certo? Eu sei que SA mede 6 centímetros. Então, eu vou pegar aqui do ladinho, pegar um segmento de 6. Já vou aproveitar e vou pegar um segmento de 7, ó. Tenho aqui 6 e 7.
E vou determinar onde tá meu ponto A. Ele tá nessa paralela a 6 centímetros do ponto A, do ponto S, quer dizer. Peguei 6 centímetros, concentro em S, vou determinar essas intersecções. Olha só, encontrei duas intersecções. E esses dois pontos satisfazem a condição. Então, eu vou chamar esses pontos de A1 e esse ponto aqui de A2. Vou fazer a mesma coisa pro I. Tenho aqui, então, vou encontrar esse ponto e esse ponto. Então, aqui eu tenho ponto N1 e aqui eu tenho ponto N2. Todos esses pontos aqui podem ser vértices do nosso trapézio escaleno, né? Satisfazem a condição. Tem um vídeo aqui de um paralelogramo que eu ensino vocês e eu faço aqui uma chavinha analisando ponto a ponto. Então, por exemplo, o ponto A pertence à paralela a SI, distando 5,3, e a circunferência de centro em S, raio 6. Talvez seja bom dar uma olhada, conseguir se organizar, enfim, pausar o vídeo agora e tentar fazer esse processo. Tudo bem? Vou representar aqui uma solução, gente. SI, aí eu tenho que pegar um N, então, por exemplo, vou pegar esse N aqui em um A. Concorda comigo que eu não consigo pegar esse A aqui, ó, porque se eu for para esse A, vai ficar cruzado, ó. Porque o nome do trapézio é sina, então tem que ser S-I-N-A. Só dá para ser esse daqui. Esse daqui é uma solução do nosso problema. Mas eu também poderia ter um S-I-N, aí eu vou fazer pontilhado aqui, tá? E aí eu vou para A. E aí nesse, ou eu posso ir para A2, ou eu posso ir para A1. Tanto faz, eu não tenho a medida de NA. Não tem essa medida, então essa medida aqui eu posso escolher. Então, eu vou para A2, por exemplo. Então, aqui eu teria um outro trapézio, que ficou até parecendo um paralelogramo, né? Mas, enfim, não é, tá? Não é um paralelogramo. Gente, e o que a gente precisa pensar agora é na quantidade de soluções, tá? Então, antes disso, desculpa, vou colocar um conjunto de solução. Eu peço um trapézio, então, o conjunto de solução vai ser um deles, você escolhe o seu. Vou colocar, por exemplo, SI... N2A2. Esse daqui. Beleza, coloquei o conjunto de solução, legal. Agora, eu vou pensar na quantidade de soluções. Gente, tenho aqui para SI, comecei com SI. Fui SI para N1. Considerando esses 3 pontos, eu só consigo ir para A1, certo? Não tem como eu ir para A2, porque senão vai ficar essa coisa aqui que não é um trapézio. É porque o trapézio é um polígono convexo, né? Então, não vai ter esses buracos. Então, eu contei uma solução, né? Considerando SI, N1, A1. Vamos lá. Se eu for, por exemplo, para SI, sempre conhecido, tô considerando a base, SI, N2. SI, N2, eu posso ir tanto para A2 quanto A1, tanto faz. Então, aqui eu vou ter A2, ou eu tenho SI, N2, A1. Então, eu já tenho aqui 3 soluções, tá? Então, tenho SIN2A2, SIN2A1. Tenho SIN1A1, não dá para ser esse. Então, nessa direção aqui, eu só tenho 3 possibilidades, né? Considerando essa base. Então, por exemplo, se eu pegar o A2, ele só pode se juntar com o N2. Se eu pegar o A1, ele pode se juntar tanto com o N1 quanto com o N2. Então, eu poderia ter começado assim, ISA1. A ideia de análise seria a mesma, tudo bem? Tenho 3 trapézios, então. Só que essa paralela, ela poderia tá para baixo, né? Então, poderia estar no outro semiplano. Então, eu vou dobrar essa quantidade. Então, aqui eu tenho 6 soluções possíveis. 6 soluções possíveis, considerando a base SI, tá? Considerando essa base, a gente tem 6 soluções, e essa justifica a partir das coisas que eu falei. Uma opção também, como justificativa, é você nomear. Então, nomeei esses 3 aqui, igual eu fiz, e fala o mesmo acontece na outra paralela, né? Então, poderia construir uma paralela aqui. Beleza? Presta atenção que eu poderia, por exemplo, considerando isso, eu poderia ter começado com uma reta que contém o ponto N, mas aí ia ficar muito mais complexo. Sempre aconselho a começar com um segmento que você tenha medida, tá?
Aqui eu coloquei solução como se o problema fosse só o trapézio, mas não é, então vamos continuar. Feito isso, construa uma paralela à reta que contém IN por X, sendo X o ponto médio de IA. Tenho IA, como eu considerei esse polígono aqui mais forte, então eu vou determinar agora o ponto médio de IA. Para isso, eu vou determinar o nosso segmento IA, vou fazer bem clarinho. Determinei o nosso segmento IA, e agora eu vou construir uma mediatriz, né, para poder encontrar o ponto médio desse segmento. Ponto médio, intersecção do segmento com a mediatriz dele. Então, eu vou pegar aqui o meu compasso, vou determinar 2 pontos. Aqui. Opa. E nenhum dos dois deu. Pronto. Eu não preciso da mediatriz como um todo, só da intersecção dela com com a nossa diagonal, né? Então, vou marcar aqui. Esse daqui é o nosso ponto X. E aí, agora, a gente quer construir uma paralela à reta que contém IN por X. Uma paralela aqui, coloquei no esboço. Então, primeiro passo, construir uma perpendicular a IN por X. Então, vou pegar X, vou determinar 2 pontos. Desses 2 pontos aqui, vou traçar a nossa mediatriz. Opa. Calma aí que ficou bem juntinho, né? Tudo bem. Aqui, ó. Vou traçar aqui a mediatriz desses 2. E aí, desses 2, eu vou construir agora uma outra perpendicular, que aí vai coincidir com a paralela, tá? Vou construir aqui, ó. Então, vou pegar aqui de I. E aí, eu vou construir aqui a nossa paralela. Nossa perpendicular, quer dizer. Tanto traçado, né, gente? Às vezes é difícil enxergar as possibilidades. Essa reta aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de reta J, seria a solução do problema, né? Então, do problema como um todo. Então, aqui é a paralela J. Então, a paralela, a reta que contém N por X, sendo X o ponto médio de IA, né? IA aqui. E aí, gente, você vai perceber que para cada polígono, então, se eu considerei, por exemplo, esse daqui, eu vou ter uma paralela. Porque o meu IA vai mudar, enfim, o meu IN vai mudar de lugar, então eu vou ter uma paralela diferente. Ou seja, para cada um desses eu tenho uma paralela diferente, logo se mantém a quantidade de soluções. A quantidade de soluções acompanha, neste caso, a quantidade de polígonos. Nem sempre isso acontece. Espero que vocês não estejam muito assustados. Eu sei que é difícil, sei que é complexo, a gente falou várias coisas importantes aqui. Tudo bem? Volta ao vídeo, tenta fazer sozinho depois que você já viu aqui o que eu fiz. Tenta refazer, pensar, criar outras possibilidades de problemas a partir desse enunciado, para que você consiga investigar, né? E consiga chegar às conclusões, exatamente como eu fiz aqui. Tudo bem? Mas lembrando, qualquer dúvida, comenta aqui, que eu respondo depois com bastante cuidado. Curte o vídeo, se inscreve no canal para dar aquela força pro meu trampo. E, galera, não se esqueça sempre... Bora construir?